aniversário hoje. Mais um ano. Mais um ano. Mais um ano. Mais um ano de vida. Isso. Não. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, o nosso módulo física vai ser o módulo 1 na prova. Módulo 1, tá? Começando pela página 2, tá? Página 2. Então, aí só tem um conceito, né? O conceito principal. O conceito principal que tem aí é de corrente elétrica. Página 2. Tá. Tá gravando aqui, tá? Tá gravando. Pô, tô traumatizado aqui. O primeiro conceito que nós temos aí é de corrente elétrica. Bem facinho, né? Fluxo ordenado e contínuo de cargas elétricas em determinada direção e sentido. Então, ó, as palavras-chave aí é fluxo, tá? Fluxo do quê? De cargas elétricas, obviamente, né? Elas têm uma direção e um sentido. Então tem uma direção e sentido, né? Então, sentido. Elas não podem ir uma contra a outra, senão dá choque, vai dar um curto ali, né? Então, carga elétrica é um fluxo ordenado de cargas elétricas que tem uma direção e um sentido, tá? A direção é o seguinte. A direção, ela é horizontal, vertical. Pode ser horizontal ou vertical. O sentido é direita, esquerda, para cima, para baixo. O sentido é específico. É para um lado ou para o outro. Ou vai para a direita, ou vai para a esquerda. Tá bom? Ou vai para cima, ou vai para baixo. Não vou conversar na prova, tá? Não é o nosso assunto, né? Mas, para tu saber, né? Para relembrar aí, direção é isso aí. Direção horizontal, vertical e sentido direita, esquerda, para cima, para baixo. Tá bom? É isso. Bem tranquilo, né? E a carga elétrica tem uma formulazinha muito importante, que é a corrente elétrica, né? Q dividido por delta T. Pessoal, esse Q aqui, o Q é carga, tá bom? Carga elétrica, né? E o delta T é tempo. É só sentido. Mas não precisa, senão sentido direita, esquerda, para cima e para baixo. É horizontal, vertical. Tá bom? Beleza? Bem tranquilo isso aí, né? Isso. Então, pessoal, corrente elétrica é dada pela carga elétrica dividido pelo tempo. E a corrente elétrica, isso aqui é a corrente elétrica, ela tem uma unidade de medida, tá? É ampere, tá? Ampere, né? Ampere, dado pela letrinha A, tá bom? Ampere, dado pela letra A. Isso é corrente elétrica. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui importante nessa página. Não tem tanta coisa importante aqui, não. Qual é, professor, a unidade de medida da carga? Coulomb. É Coulomb, tá? É o C maiúsculo. E o tempo é segundo. Tá bom? Beleza? Bem tranquilo isso aí, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Só um minutinho. Seguindo aí, vamos para a página. Vamos lá. Gente, não tem muita coisa para falar de corrente elétrica, não sei questão, né? Vamos para a página 6. Tá? Página 6. Vamos lá. Se você for na página 6, vai ter uma coisa muito importante aí. Tá bom? Vou falar aqui sobre
Ah, tá. Na página 6, nós vamos trabalhar, envolve corrente elétrica, obviamente, né? Nós vamos trabalhar com o conceito de resistência elétrica, tá bom? Isso vai cair na prova também. Então, resistência elétrica, né? Elétrica. Resistência elétrica. Bom, a resistência elétrica, pessoal, ela tem muitos efeitos, né, e aplicações práticas para a vida, né? O livro fala aí para nós, né? Ela tem alguns efeitos e esses efeitos eram coisas práticas, tá bom? Vamos lá. Ela tem efeitos térmicos, anota aí, ó. Efeitos térmicos, bom? Os efeitos térmicos pode... olha aí no livro de vocês, bora lá, participe. Quero que vocês falem para mim. Quais são os efeitos térmicos que ela tem, que são práticos para a gente? Ferro de passar. Termostato. Muito bem. Então, os efeitos térmicos. Efeitos térmicos. A resistência elétrica produz efeitos térmicos. Esses efeitos térmicos são utilizados pela indústria para produzir em benefício da humanidade, por exemplo, ferro de passar, né? O que mais? Chuveiro. Muito bem. Chuveiro. E isso. Vamos pegar os que estão aí, né? E termostato. Cadê aqui? Termostato, né? Então, eu vou explicar o que é esse negócio. Esse termostato é um aparelhinho que você usa para medir temperatura. Tem na geladeira. Termostato, né? Cadê aqui? Deixa eu achar ele aqui. Isso, termostato. Tem um S aqui, tá? Termostato. O que é termostato? Na geladeira, se você observar, quando ela vai aumentando a temperatura lá dentro, ela liga, né? Quando tem a temperatura ideal, ela desliga. Já reparou a geladeira? Liga, desliga, liga, desliga. Já repararam ou não? Gente... A geladeira é assim, ela tá com o motor dela funcionando, de repente o motor para de funcionar. Isso, depois ela para. Eu não sei se a geladeira é mais chique, de rico, se tem barulho, né? A de pobre tem barulho, tá? A de pobre... desculpa aí, né? Eu sei, a gente tá nesse nível ainda, mas um dia quem sabe, né? Esse termostato, o termostato é mais um sensor de temperatura. É isso. Assim. Não tem que decorar isso não, tá, gente? Estou falando o que é. Então, efeitos térmicos são esses. Deixa eu ver aqui, mais alguma coisa. Também tem outro efeito. Qual é o efeito dela? Além do térmico. Isso, efeito luminoso. Deixa eu pegar aqui outra cor. Efeito térmico e efeito luminoso. Tá. O efeito luminoso, qual o benefício que tem para nós? Lâmpada para os meus pés? Não, isso é a Bíblia, né? Tá, luminoso é lâmpada. Só tem lâmpada aí? Que pobreza, né? Lâmpada incandescente tem entre algumas dessas utilidades, tá bom? Qual outro efeito? Isso. Tem efeito magnético. O que tem um efeito magnético aí? Tem magnético, o que mais? E químico. Gente, esse efeito magnético é o seguinte. Tem alguns resistores que eles têm uma propriedade magnética. É mais complicado um pouco, né? Tem uma resistênciazinha lá dentro, né? Uma resistênciazinha dessa propriedade. Essa propriedade magnética é ativada, então, pela corrente elétrica que passa dentro dele. Tem uma temperatura que ele atinge e ele gera um campo magnético lá que pode ativar ou desativar alguma coisa. Tá bom? Quer ver uma coisa que é utilizada resistores? Para fusível. Ali, não sei.
Pode ser, né? Pode ser que seja, né? Mas não vou pedir exemplos não, tá? Mas efeito magnético e efeito o quê? Efeito químico, tá bom? Então os efeitos térmicos, ó. Então a resistência elétrica tem efeitos térmicos, ferro de passar, chuveiro e termostato, efeito luminoso lambda e efeito magnético e químico, tá bom? Não vou pedir exemplos não, só para você saber que tem esses efeitos. O importante é o efeito, tá? É isso. Prosseguindo ele, vou dar uma olhada aqui, fazer alguma coisa aqui. Tá. Então, a resistência elétrica foi estudada por um ser humano. Alguém lembra o nome dele? Está aí no livro. É o Ohm, né? Jordan Simon Ohm. Vou escrever só o sobrenome dele, que é mais famoso, né? I-O-H-M. Ohm. Tá. O Ohm, então, estudou. E ele vai elaborar duas leis. São duas leis para a resistência elétrica. Tem a primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm. Vamos trabalhar as duas, tá? Então, primeira lei. A primeira lei do Ohm. Cadê aqui? Aqui. Tá. É, lei de Ohm, né? Tá. O que ela fala para nós? A primeira lei de Ohm, nós vamos utilizar a fórmula para poder entender a lei, tá? Que é essa aqui, ó. URI, né? Essa fórmula é muito importante, vai cair com certeza em algum momento do vestibular, em algum momento do Enem, tá bom? Com certeza ela vai cair lá, esse negócio, porque ela é muito importante. O que nós entendemos nessa fórmula aqui? Ó, a tensão elétrica, ela é vamos pensar assim, né? Ó, a tensão elétrica, ela é igual à multiplicação entre resistência e corrente elétrica. Mas e se eu diminuir a resistência? Ó, vamos supor, deixa eu mostrar de outra forma. Vamos supor que a tensão seja 10. Entendeu? 10. O que acontece se eu diminuir a resistência? Quem eu tenho que aumentar? Corrente. Entenderam? Ó, vamos supor que a resistência seja 2. A corrente tem que ser quanto? 5, né? Porque 2 vezes 5 dá 10. Mas vamos supor que eu quero agora aumentar a resistência. Se eu aumentar a resistência, quanto tem que ser a corrente? 2, né? Porque 2 vezes 5 é 10. Então o que nós entendemos? Que a primeira lei de Ohm fala que a tensão elétrica é o resultado de uma multiplicação inversamente proporcional. Ou seja, resistência e corrente elétrica tem que ser inversamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra diminui. Isso é ser inversamente proporcional. Tá bom? Tá aqui no livro, não estou achando aqui, está na página 6 isso. Cadê aqui? Gente, tem algum canto aqui da página 6? Cadê aqui? Na equação. Aqui, ó. Achei onde está escrito isso. Ó. Essa relação indica que a voltagem e a corrente são diretamente proporcionais. A partir dela, com base nos testes, podemos estabelecer uma relação matemática para determinar resistência elétrica. Ou seja, a tensão elétrica são duas coisas, tá? Ó, não vamos confundir. Ó. Eu acho que eu vou escrever isso aqui para não confundir vocês. Ó. Vou pôr uma setinha aqui e escrever para ficar mais fácil. Tá? Ó, a tensão elétrica, isso aqui ó, a tensão elétrica e a corrente elétrica, ó, a voltagem e a corrente, escreve assim, ó, diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Proporcional, tá? Então, tensão e corrente são diretamente proporcionais. Por quê? Você entendeu que se você aumentar a corrente, você aumenta quem? Você aumenta a tensão? Tá, é isso. Mas a relação entre as duas, esses dois aqui, ó, a relação entre esses dois especificamente é o quê? Peraí. Aqui, fica bonitinho.
inversamente, acho que não, né? Proporcional. Entenderam? Ó? A tensão e a corrente são diretamente proporcional. Só que esses dois juntos são inversamente, porque quando um aumenta, o outro diminui. Tudo bem? O I é corrente. É que eu fiz I maiúsculo, né? Deixa eu ver aqui. Espera, o quê? Diga. Ó, a corrente, olha só. Vamos supor, eu quero uma tensão 10, tá vendo? Tá. Tá vendo? A tensão é 10. Tem que ser 10. Os dois, eles são diretamente, o Brito fala para nós, né? Que os dois são diretamente proporcionais. Por quê? Eles estão ligados, uma relação de causa e efeito. Tá bom? Eles são ligados. O que é diretamente proporcional? Se eu aumento, eu tenho que aumentar também. Tá bom? Se eu manter a resistência constante, obviamente, né? Mas eles são diretamente proporcionais. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui dentro, R e corrente são inversamente. Deixa eu fazer outro exemplo que é mais fácil, ó. Vamos fazer assim. Vamos supor que a resistência seja 2. Ela é fixa, 2 ohm. Tá. Aí vamos lá. Aqui corrente é igual a resistência vezes I. Vamos lá. Vamos supor que a resistência é 2. A corrente vai ser 5. Quanto que 2 vezes 5? 10. Ok. Agora vamos pôr, a resistência continua 2. E se aumentar a tensão elétrica, a corrente elétrica, em vez de ser 2, em vez de ser 5, vai ser 7. Ó, aumentei para 7. O que acontece com a tensão? 14, não é? Tá vendo? Se eu manter a resistência constante, e eu aumentar somente a corrente elétrica, aumenta a tensão. Então, nesse sentido, elas são diretamente proporcionais. Porque se eu aumentar a corrente, eu aumento a tensão, desde que eu mantenha a resistência constante. Como assim, no caso? Não muda. Pode mudar. Mudando só a corrente. A corrente. Isso. Diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, a resistência vai ser o quê? Constante, CTE, constante. Para que isso tenha validade, a resistência tem que ser o quê? Constante. Porque se eu mudar a resistência, aí dá errado, né? Vai dar errado. Mas se a resistência for constante, são proporcionais. Diretamente proporcional. Está escrito aí, gente. Olha na página 6. Olha, tem um quadradinho. Cadê aqui? Verde. Oi. A resistência tem que ser maior? Oi? A resistência tem que ser maior? Não necessariamente. Esse exemplo que eu fiz aqui primeiro, eu queria mostrar o seguinte. Nessa que eu fiz primeiro, eu queria mostrar que esses dois, SR e SI, os dois são inversamente proporcional. Se um aumenta, o outro diminui. Tá? Para poder manter a tensão constante aqui, ó. Se aumentar a resistência, diminui a corrente. Nesse caso desses dois, os dois são inversamente proporcional. Agora, se eu tiver uma resistência constante que não muda a resistência, muda o conceito. Se a resistência for constante, então a tensão, que é a letra U, e o I, que é corrente, aí sim eles são diretamente proporcional. São dois conceitos separados. Tá? Não? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Essa condução vai ser. Essa. Oi. Então, a resistência, no caso, tá modificando, não tá? No primeiro eu modifiquei. No primeiro. Você fez isso por quê, professor? Para mostrar que esses dois são inversamente proporcional. R e I são inversamente proporcional. O R e o I. Mas se o R for constante, aí muda. Se o R for constante, aí o U é proporcional ao I. São duas situações diferentes. O que muda, se o R for constante, o U vai ser igual ao I, proporcional.
Pode ser 2. Se o R for constante, e eu alterar o I, eu altero o U. É constante. Se eles forem constante, aí eu aplico diretamente proporcional. Somente se for constante o R. Se o R mudar, aí não aplico. Mas se ele mudar, vai ser Quando eles estão mudando, quando o R está mudando, isso é inversamente. Tá? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um minutinho. Deixa eu olhar. Tá. É isso mesmo. Quê? V é tensão elétrica. Tensão. Agora vamos para. Eu uso U. O livro usa V, eu gosto de usar U, porque para não confundir com volts. Gente, primeira lei. Vamos agora para o ON, para a segunda lei. Ó, tá na página 7. 7. Acharei a página 7. Vamos analisar a segunda lei. Aqui. A segunda lei é essa aqui, ó. Vamos lá. 39. Gente, vamos lá. Foca, nós temos só esse tempo de aula, tá? Depois eu acho que vai ser 42. Depende. Se for sandália, 44. Tem que ser, né? Pé grande, né? É por causa do tamanho, eu acho. Master. Vamos lá. Gente, a segunda lei é a análise dessa fórmula aqui, ó. Eu vou explicar para vocês. Vamos entender a segunda lei pela fórmula. Esse L, pessoal, esse L é o comprimento. Se chama comprimento. Esse A se chama área. Esse símbolo aqui é um símbolo grego. É o Rho. Ele se chama, aqui na fórmula, ele se chama resistividade. Anota aí, ó. Resistividade. Ó, o Rho é resistividade. E o R, resistência. Gente, presta atenção, por favor. Ó, o R é resistência e o Rho é resistividade. Beleza. O que a segunda lei vai falar para nós aqui? Eu achei assim que o livro eu acharia mais legal que ele colocasse destacado cada lei. A lei está implícita aqui, entendeu? Ela está implícita, ela não está explícita, né? Como por exemplo, está lá a corrente elétrica, né? Resistividade. É o Rho, letra grega. Rho. Resistividade. Aí o A é o A. E o que é essa resistividade? Isso, eu vou explicar. Vamos lá, deixa eu analisar bem aqui, para eu não falar uma coisa bem certinha para vocês. Só um minutinho. Tá. Aqui, olha só. Pessoal, resistividade, vamos lá. A resistividade é uma propriedade do material. Tá? Então, escreve, ó. Uma propriedade do material. Material. Como assim? Tem materiais que oferecem maior resistência à passagem da corrente elétrica.
E tem materiais que oferecem menor resistência à passagem da corrente elétrica. É isso. Isso é resistividade. Cada material tem o seu. Por exemplo, a borracha. A borracha tem uma resistividade alta ou pequena à passagem da corrente elétrica? O que vocês acham? Acho que é mais. Pequena. Se você vai pegar um fio energizado, você coloca uma luva de metal ou de borracha? De metal. Sei lá, tem aquelas luvas que tem um tipo de açougueiro, já viu? Metalzinho lá. O que você coloca? Borracha, por quê? Isso, não vai deixar passar corrente. Tá? Ela não vai deixar passar corrente, porque ela resiste bastante. Agora, se ela não tiver resistência, o que acontece? Vai passar a corrente ali. Então você tem que ter um material isolante, né? Isolante significa um material que não deixa passar a corrente elétrica. Ou seja, a resistência é alta. Então, por que não se usa ferro para fio de energia? Por vários motivos, né? Um dos motivos é que a resistência dele é maior para a corrente elétrica. O cobre tem uma resistência menor. O cobre conduz a eletricidade melhor. E o ouro? O ouro conduz a eletricidade melhor ainda. Só que é caro e o pessoal ia roubar, né? Rouba até cobre, né? Imagina fio de ouro, né? Então, vamos lá, vamos então... e esse L é o comprimento. É assim, deixa eu desenhar para vocês, ó. Imagine um fio elétrico. Aqui, ó. Aqui tem um fio. Tá? E aqui tá outro fio. Tá? Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tem dois fios aqui. Eles têm a mesma área. Tá bom? A área é igual. Só que o comprimento é o quê? Diferente, não é? As áreas são iguais, não são? Só que o comprimento deles é diferente, não é? Qual que oferece maior resistência à passagem da corrente elétrica? O que vocês acham? O maior ou o menor? Todo mundo entendeu? Qual é o quê? Qual dos dois que oferece maior resistência à passagem da corrente elétrica? O que vocês acham? Até o segundo ele qual é o fio? De comprimento. L é comprimento. Maior, ele tem uma maior resistividade. Isso. Se ele é maior, ele oferece mais obstáculo para que o elétron passe. Então, vamos enunciar a lei agora. Assim, ó. A lei pode ser enunciada da seguinte forma. Vou colocar aqui, fazer uma setinha para cá. Assim, ó. Escreve assim, ó. A resistividade é... Vocês acham que a resistividade ela é proporcional ao comprimento ou inversamente proporcional? Resistividade? É. Não. Ela é proporcional ao comprimento do fio. Por quê? É proporcional. Ó, a resistividade é inversamente proporcional ao comprimento do fio. Então, a resistividade é inversa. É igual essa aqui, ó, multiplicação. É inversamente proporcional. Proporcional ao L. L é comprimento, tá? Não vou colocar comprimento. Gente, não vou colocar comprimento porque vai ficar muito comprido, tá? É o comprimento L, tá? Comprimento é L. Tá bom? Então, por quê? Olha só, imagine dois fios de cobre. Dois fios de cobre. Um pequeno e um grande. Qual que vai ter maior resistividade? Um grande. Sim, só que quando você vai multiplicar, o que acontece com ele? Quando você vai multiplicar, acontece o seguinte. Quando você vai multiplicar, vamos supor que a resistividade do fio de cobre seja 2. Tá vendo? 2. Novamente, eu tenho que manter o R constante. Vamos supor que o resultado do R tem que ser 5. 5. Não, 5 não. 5 é pouco, né? Vou colocar 10 aqui, ó. Ó. Cadê aqui? 10, né? Ó.
o resultado tem que dar 10. Se a resistividade do fio é 2, quanto que tem que valer o L? 5, não é? O resultado tem que dar 10. Se a resistividade é 2, o L tem que valer 5. 2 vezes 5 é 10. Mas e se eu aumentar o comprimento do fio? Eu vou aumentar o comprimento para, sei lá, para 8. Quanto que é 2 vezes 8? O que eu tenho que diminuir? A resistividade. Então, a resistividade e o comprimento são o quê? Inversamente proporcionais. Tá? Porque se um aumentar, o outro tem que diminuir. Para eu manter a resistência constante. Tá? É isso. Pense dessa forma que vai dar certinho. Tá. Nossa, eu vou fazer... Hã? Isso. Isso. Então, a resistividade é inversamente proporcional ao comprimento. Só essa resistividade, essa é na prática, tá? Quando você vai instalar a resistência. Tá bom? Porque o fio de cobre tem uma resistência. O fio de cobre é porque acho que quando eu falei, vocês talvez se confundiram o seguinte. Resistividade e resistência são coisas diferentes. Resistividade é a propriedade do material. Resistência tem a ver com o tamanho do material. A resistividade é o pezinho, né? Isso. É o P, né? Isso, ó. A resistência, resistividade é a propriedade que está no fio de cobre. Então, se eu aumento o fio de cobre, eu aumento a resistência dele, não a resistibilidade dele. Ó, vamos supor que a resistibilidade do fio de cobre é 2. Se eu aumentar o fio de cobre grande ou pequeno, a resistibilidade continua a mesma. Mas a resistência aumenta. Por que aumenta? Porque um fio maior resistência. Tá bom? É isso. Posso mudar de quadro? Tá, é isso. Vamos para a revisão 2. Revisão 2. Ok. Aqui vai ser bonito demais. Tá. Deixa eu ver aqui. Resistor em série. Vou pegar aqui. Só um minutinho. Deixa eu achar aqui o negócio. Vamos para a página 13 agora. 13, tá? 13. Gente. Na página 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês têm 6 características das ligações de resistores em série. Vamos lá. Resistores em série. Resistores em série, tá bom? Os resistores em série é quando você tem assim, ó. Você tem uma entrada aqui, A, da corrente elétrica e passa pelo primeiro resistor. Aí depois, outro resistor. Depois, outro resistor, né? 2, 3, assim por diante, né? Isso aqui pode ser infinito, tá bom? Então, resistor em série é um atrás do outro, tá bom? É isso, resistor em série. Aí eles têm algumas características. Vamos lá? Qual é a primeira característica? Eu vou resumir para vocês. Tá. Primeira característica. Eu vou colocar bem resumidozinho, tá? Você tem que ler esse negocinho da página 13. Dá uma lidinha aí, tá? Resistores em série. Página 13. Vocês leem esse negócio. Eu vou resumir bem resumidinho, tá? Porque eu vou escrever esse negócio. Ó. Então, a primeira característica é apenas um caminho, né? Para a corrente elétrica. E a corrente elétrica, tá? Ó. Um caminho para a corrente elétrica. Por quê? A corrente elétrica vai entrar aqui, não vai? Por onde ela vai passar? Pelo A. E onde ela vai sair? Aqui é B, tá, gente? É B. Ela entra no A e sai aonde? No B. Tem outro caminho para ela passar? Não. Isso é série.
série é só um caminho. Só existe um caminho para a corrente elétrica passar. Primeira característica. Segunda. Cadê aqui? Ou seja, a corrente elétrica não muda, tá bom? Ela não vai variar. Ela é a mesma em todos os pontos, porque ela entrou aqui pelo A e vai sair pelo B, né? Então, não muda, né? É como se fosse uma mangueira d'água, né? Falei? A mangueira d'água, ela do começo ao fim é a mesma coisa, né? Tá bom? Terceira característica. A resistência total, ou seja, essas resistências, elas vão ser somadas. Então, a resistência total é a soma de todas as resistências. Então, de R1 mais R2 mais R3. Se eu querer saber o valor da resistência total, é só somar as resistências. É bem facinho, né? Por favor, gente, contenha a alegria aí, por favor. Contenha a alegria. Quarta, a potência total dissipada na associação em série é igual à soma da potência dissipada em cada resistência. Ou seja, eu não vou editar o vídeo não, tá assim, fofinho, dócil. É assim, ó, a resistência é em série. Como é que eu quero saber o valor de todas as resistências juntos? Em série, é só você somar elas. Soma R1 mais R2 mais R3, só isso. É só somar elas. Se R1 for 1, se R2 for 4, R3 for 5, é só somar. É isso, tá bom? E a tensão elétrica. Tensão é dada em volts, né? Como é que se calcula a tensão elétrica total aqui? É só somar a tensão elétrica no primeiro, mais a tensão elétrica que vai ter no segundo, mais a tensão elétrica que vai ter no terceiro. Gente, isso pode ser infinito, tá? Pode ter várias resistências. Resistência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso. Professor, mas é tipo assim, ó. Digamos que tenha entrado a resistência. Tem entrado a corrente de 15. Isso. Aí vai ficar dividido igualmente ou pode dividir? Não, igualmente. Aqui no R1 tem 15 amperes, no R2 tem 15 amperes, no R3 tem 15 amperes. A corrente não muda. O que muda é as resistências e as tensões. A corrente é a mesma, tá? É a característica dela. A quarta característica, a quinta característica é que o resistor de maior resistência dissipa maior energia. Então, resistor maior sentido de maior resistência, tá? Dissipa mais energia. Dissipa mais energia. É igual uma lâmpada. Imagine uma lâmpada de 100 watts. Uma lâmpada de 20 watts. Qual você acha que vai esquentar mais? A de 100, porque ela dissipa mais energia, ela esquenta mais. Tá? Então, resistor maior dissipa mais energia. Tá bom? É isso. Aí, a quarta é a tensão elétrica total. Eu esqueci de pôr o total aqui, ó. A soma da tensão elétrica, ou seja, a tensão elétrica no circuito, a tensão elétrica é a soma de todas as tensões. É isso. 3 é resistência elétrica. Resistência. 4 é tensão elétrica, dada em volts, né? Tá bom? Deixa eu ver mais um negócio aqui. Isso. Tá? Então, quando for resistência em série, como é que você calcula a resistência? Só somar elas. É só isso. Nada mais. Bem dócil. Bem amorosa. Bem fofinho, né? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa aqui? É só somar. Só somar A1
O valor dela? Digamos Ah, não, isso aí pode depender, tem várias formas, né? que se entrar, no caso, essa parte Não, não, não. entrar os. Você pode fazer um exemplo com nós? Sim, sim, mas por enquanto é só teoria. O que vai cair eu não estou falando aqui. Não vai cair essas coisas que você está falando, não. Não por enquanto. Vamos ver nas próximas questões. Sim? Eu vou falar. Eu vou ver aqui. Eu não me lembro quanto que é, eu vou ver agora aqui. Então, assim, o que vai cair é isso aqui. Conforme eu vou olhando, eu estou olhando a prova aqui. Se for que essas coisas eu vou falar. Não vou falar o que não vai cair, tá? Então, por enquanto é Não isso. vai cair, não? O quê? Não, o que vai cair, eu estou olhando ainda a prova, eu estou por partes. Eu estou caminhando, calma. Vamos chegar lá, calma, Beli. Deixa eu olhar o que vai cair também. Tem mais um negócio aqui. Ai, ai. Tá, prosseguindo. Tá, agora vamos para outro. É resistor em paralelo. Está na página 14. Tá? Tá. Agora, paralelo. Então, resistência. Resistores, né? Resistores em paralelo. Tudo bem? Vamos lá. Vai dar certo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 6 características. Tá? Primeiro, é o seguinte. Deixa eu fazer um exemplo de resistor em paralelo, que é assim, ó. Ó, aqui. Aqui vai entrar o A e aqui vai sair o B. Então, assim, ó. Aqui tem uma resistência, aqui tem outra resistência e aqui tem outra resistência. Tá vendo? Ó? Ele entra no A, entra por aqui, né? Vou fazer aqui uma setinha. Ó, ele vai entrar no A, ele vai sair lá pelo B. Mas para sair pelo B, ele pode sair por onde? Pelo primeiro caminho, pelo segundo, pelo terceiro, tanto faz. Aqui vai ser resistência 1, resistência 2, resistência 3. Tá bom? Vamos lá. Então vamos ver as características. Resistores em paralelo são conectados lado a lado, de modo que os terminais de cada um se conectam aos mesmos 2 pontos dentro do circuito. Ou seja, é aqui, ó. Se você observar isso aqui, tá vendo, ó? A energia elétrica, ela pode subir ou ela pode fazer o quê? Ir para a direita, não pode? Então, o resistor, ele tem 2 pontos. Por quê? A energia elétrica tanto pode ir para cima como pode ir para o lado dele. É por isso que ele fala aqui, ó. Cada um se conectam aos mesmos 2 pontos dentro do circuito. Então, nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto, vai para esse resistor ou pode ir subir. Então, ele tem um ponto aqui que tem 2 caminhos, né? Tá bom? Continuando. A corrente elétrica se divide entre os diferentes componentes. Isso é verdadeiro? Sim. Se a corrente elétrica, se aqui estiver aberto, o que acontece? Deixa eu dar um zoom, gente. Ó, imagina um fiozinho assim, aqui, um caminho, assim. Vou dar um zoom aqui, tá? Assim, assim. Isso. Aqui, aqui. Calma, vai dar certo. Aqui, tal. Aqui, bonitinho, tal. Aqui. Aqui, assim. Tá. Ó, vamos lá. Bem aqui, tá subindo a corrente, ó. Tá subindo a corrente, tá vendo? A corrente vai vir para cá? Pode vir para cá, não pode? E se tiver fechado? Ela vai seguir. Se aqui tiver aberto? E se tiver fechado? Ela vai subir. Se aqui tiver aberto, ela vai. Se não, não vai. Então o que acontece? A corrente elétrica, ela vai se dividir quando é ligação em paralelo. Ela pode se dividir. E como é que ela se divide? Depende do tamanho da resistência. Por exemplo, observe que esse canal aqui, ó, é estreito, tá vendo, ó? E esse aqui é maior, não é? Por onde que ela vai passar melhor a corrente? Por cima. Tá vendo? Então, se a resistência for muito grande,
passa pouca corrente. Se a resistência for pequena, passa mais corrente. É igual um tubo de água, gente. Se for maior, passa mais corrente. Se for menor, passa menos corrente. Tá bom? É a mesma coisa. Tá? Que é a segunda característica. Terceira característica. Então, primeira característica. Segunda. Ela só vai... Agora, se os três estiver aberto, vai passar nos três. Só que a proporção que passa é proporcional ao tamanho da abertura, da resistência. Tem 3 lugares para passar. Né? Tem 3 lâmpadas. Onde passa mais corrente? Na lâmpada que tem... isso, a lâmpada vai passar... Na lâmpada, no caso da resistência ali, passa mais corrente onde a resistência é menor. A resistência é muito grande, passa menos corrente. É igual a água, né, gente? A água só passa mais onde tem a abertura maior, né? Tá, agora a terceira característica é o seguinte. Como cada resistor está conectado separadamente aos pontos A e B, a tensão em cada resistor é a mesma, sendo igual a tensão entre os 2 pontos. Então, aqui na ligação em paralelo, a tensão elétrica entre eles é igual, ó. Faz assim, ó. A tensão elétrica, escreve, é constante. Constante. Tá bom, ó? A tensão elétrica vai ser o quê? Constante. Tá? Deixa eu ver aqui. Nesse segundo aqui, você coloca assim, ó. A corrente elétrica, coloca bem assim, ó. Foi o quarto, né? Foi o quarto, desculpa. Verdade. Deixa eu colocar aqui uma palavra-chave para cada um, que eu esqueci de colocar. Vou colocar uma palavra-chave para cada um, tá bom? Vamos lá, ó. Primeiro, né? Resistores paralelos são conectados lado a lado, demais terminais. Não se conectam os mesmos 2 pontos dentro do circuito. Então, isso aqui, ó. Primeiro, 2 pontos. 2 pontos. O segundo, a palavra-chave aqui, corrente elétrica divide. Tá vendo? Ó? Corrente divide. Tá? A segunda, a corrente elétrica vai dividir. A terceira, tá. A corrente elétrica total é a soma das correntes em cada ponto, tá bom? A tensão elétrica é igual. Isso. O quarto, que é a tensão elétrica, né? A tensão elétrica vai ser o quê? Constante. Constante, ela não muda. Em cada lugar ela é igual, tá bom? Quinto. O quinto, vou colocar para cá. Quinta característica. Calma. Corrente elétrica 2 e 3 são... É 3 aqui, eu coloquei errado. Eu pensei uma coisa e escrevi outra. 1, 2, 3, tá? É só somar elas. Gente, deu muito trabalho fazer essa prova de vocês, tá? Eu tive que caçar coisa do arco da véia para poder fazer. Porque se você olhar na página 2, por exemplo, é textão sem conceito. Não tem conceito lá. Os conceitos estão aqui. Por isso que eu estou usando essas páginas. Contém aí, por favor, essa alegria aí. Vamos lá. A quinta. As resistências são independentes. Independentes. A lâmpada de 100 volts ela não vai mudar de ser 100 volts porque o outro está com raiva dela. Tá? Não muda nada. O resistor de maior resistência dissipa menor potência. Então, quarto. CT é constante. Constante. E 6. O resistor de maior resistência dissipa menor o quê? Potência. Então, ó, maior resistência, menor potência.
pote. Ó, maior resistência, menor potência. O que é potência, pessoal? Potência é energia dissipada. Se a resistência é grande, ele vai dissipar menor energia. Tá? Por quê? Tá passando menos corrente por ali. Né? Tá bom? Prosseguindo, agora o outro. Calma, já estamos. Agora vamos para os cálculos agora. O senhor tem as questões aí? Hã? O senhor tem as questões aí? Tem. Tem que controlar a questão básica? Eu tenho já. Estou falando de potência aqui. É maior resistência. Quando o resistor tem maior potência, maior resistência, a potência é menor. Tá. Gente, eu vou fazer o cálculo agora, tá? Vocês, Maior resistência, menor. quando o resistor tem maior resistência, a potência dissipada por ele é menor. Ó, maior resistência, menor potência dissipada. Eu abreviei, né? Isso. Maior resistência, menor potência dissipada. Tá na página 14, tá? Página 14, anota aí, página 14, vai cair. Página aí. Tá, ok? Já sei quantas questões de cálculo vai ter na prova. 1, 2, 3, 4. Gente, não deu para eu fazer mais teoria não. Eu até tentei, tá? De verdade. Eu me esforcei, mas não dava. Porque eu tenho que ficar enchendo linguiça. É sério. Você já fez o cálculo com nós aí? Já. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais questões, então. Eu vou fazer o cálculo agora. Calma. Não vai vir não. Vamos lá. Aqui. Para cá. Vamos começar aqui com os cálculos. Vamos lá. Então, primeira questão. Vamos lá. Nossa, meu Deus do céu, né? Ó, questão 1, né? Tá coisa aqui, coisa horrível aqui. Ó, primeira questão. Vamos supor que nós tenhamos um circuito elétrico lá e tal. Nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. A fórmula do Uri. Tá bom? Essa fórmula com certeza vai cair na prova. Tu não precisa memorizar porque ela vai estar na prova. Tem uma questão que vai ter ela lá descrita, tá bom? Não precisa memorizar ela não. Enfim. Vamos supor que nós tenhamos aqui uma resistência elétrica de 5 ohm, tá bom? 5 ohm e uma corrente elétrica de 20 amperes, tá? E eu perguntar assim na prova. Professor, você não vai pedir para a gente converter unidade de pés, miliamperes? Eu não lembro. Eu vou olhar aqui. Eu vou olhar, calma, eu vou olhar. Ó, vamos lá. Vamos supor que a resistência seja 5, a corrente seja 20, e eu peço para você assim, ache a tensão elétrica envolvida no circuito. Tá. Muito fácil, né? Claro, vai ter um enunciadozinho ali, né? Ah, a tensão é tanta, a corrente é tanta, a resistência é tanto, ache a tensão elétrica. Então, só substituir, né? E o lado desse é o pi, é? E de... 5, quer dizer. Isso aqui Lá em cima é... é o ohm. É a unidade medida da resistência ohm. Parece uma cobrinha levantada assim. É uma letrinha grega do ômega. É o ômega, tá bom? Chama ômega. É o ômega. Vamos lá. Quanto vale a resistência? E a corrente? 5 vezes 20. 100. Vai cair uma das 4 questões é nesse nível. Cara, mamão com açúcar, né? Uma mais fácil no caso, o senhor pegou leve. Essa é uma mais fácil no caso. E a Não. outra é mais difícil. A mais difícil é aquela que eu fiz aquele dia com vocês aqui, que é tenebrosa. Vai ter forma de básico e tal, né? Isso. Aquela lá. Bem maligna, né?
Oi, amiguinho. Gente, facinho. Facinho, né? Tá. Só que vai estar com um enunciadozinho, né? Mas é bem de boa, tá? Gente, a prova já está feita. Tá? Vocês vão ver na hora. Prosseguindo. Nós temos 10 minutos aí. Não tem problema, é só multiplicar. Só multiplicar. Tá? Vamos lá. Outra questão que vai cair é uma questão que vai envolver um circuito em série. Uma ligação em série. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Vamos supor... Vai ter um enunciadozinho lá, vai falar que tá ligado, né, tal, em série, né? Aí vamos lá, aqui é o A, aqui é o B, tá? Aí vamos falar assim, que a primeira resistência vale, por exemplo, 8 ohm, né? A resistência 2, vamos supor que vale 20 ohm, tá? Resistência 2. A resistência 3, vamos supor que vale lá 15 ohm, né? 8, 20... E vamos supor que pergunta assim, calcule a tensão. Fala assim, ó, eu quero saber a tensão elétrica dessa resistência, o total aqui. Vamos lá. Primeiro passo, como é circuito em série, vamos na regra. Quando é em série, o que eu faço com a resistência total? O que eu faço com ela? Eu somo. Vamos lá. Primeiro passo, somar a resistência. Então, a resistência total é a soma de todas elas. 8 mais quanto? 20 mais 15. Muito bem. 43, ok. Então, a resistência total é 43. Tá. E vamos supor que eu fale nessa questão. Eu falei que a corrente aqui é 8,2. Um exemplo, amperes. Tá, 8,2 amperes, tá bom? É a resistência, então, eu acabei de achar a resistência total, que é a resistência equivalente, né? Qual a resistência nesse circuito que eu acabei de achar? Ok. Então, eu vou dar para vocês lá. Eu não vou colocar o desenho, né? Eu vou teorizar, né? Ó, vai dar uma resistência. Eu falo assim, ó. Tem um circuito que tem em série, que tem as resistências, tal, tal, tal. Aí vou colocar os valores. Aí, beleza. Aí eu falo assim, nesse circuito passa uma corrente elétrica X. No caso aqui eu coloquei para vocês como exemplo 8,2. Aí eu falo, calcule a tensão elétrica. Vamos lá, tensão elétrica vai ser URI, né? Opa. Eu toquei o R, né? Pera lá, vai dar certo. Muito lindo, maravilhoso. É 8,2, né? 8,2 amperes. Tá. Vamos lá. A tensão elétrica vai ser, qual foi a resistência nesse circuito que eu calculei? Por que deu 43? Porque quando é em série, é só você somar as resistências. Só isso, gente, é bem facinho. Vai ter uma questão desse tipo. A primeira é mamão com açúcar, a segunda é mamão, né? Vai chegar na casca ainda. Muito bem lembrado. Então a resistência em série é só somar. Somou a resistência... Qual o próximo passo? Colocar a corrente. A corrente eu vou dar. Então, 8,2. Fazendo esse cálculo, vai dar... Aqui. Eu coloquei. Vai ser dado no exercício. Lá no enunciado vai estar escrito que a corrente elétrica vale tanto. Tá bom? Oi. A resistência é ohm. Gente, eu não sei dizer esse negócio. É tipo uma cobrinha, assim, uma matada, sabe assim? Eu, ômega. A minha habilidade motora me impede de fazer algo bonito. Tá. Mas, ó, a tensão elétrica vai ser, então, 43 vezes 8,2 vai dar 300... Oi? Volts. Pois não é? Ó, entenderam? Então, nessa questão... No exercício, vai estar lá. Eu vou dar 3, 2 ou 4 resistências, enfim, você vai revelar. Eu vou dar as resistências, eu vou falar que é em série, você vai somar as resistências,
Eu vou dar a corrente, você vai multiplicar pela corrente depois. Acabou, só isso. Vou dar a resistência, você vai fazer a soma delas para poder achar esse equivalente. E depois você vai multiplicar pela corrente. Tá gravado. Não te não, tá? Beleza. Prosseguindo. Seguindo. Cala a boca, Santiago. Mano, vai calar aqui, tá bom? Vamos pra caixa agora. Mais amor aí. Vamos lá. Lá na página 15 de vocês. Gente. Tá. Daqui a pouco. Na página 15 tem uma questão que eu vou usar como modelo. Não, Bia, 27. Por favor, respeite a Bia, por favor. Ela está perguntando de forma amorosa. Recebo. Parece um elefante, né? Tá. Essa questão, página 15. Nós fizemos ela. Gente, depois eu vou tentar gravar um vídeo, tá? Se eu conseguir dar um tempo, explicando só ela para vocês novamente, tá? Tá bom? Nós fizemos ela em sala, mas vai cair uma questão igual a essa. Dá 1 ou 2. Dá um. Tá bom? Esse é o modelo que vai cair. É os mesmos passos, gente. Não tem diferença. A diferença é os números, né? Obviamente, né? Tá? E o contextozinho, que eu fiz um contextozinho diferente. Mas o método é o mesmo. E a última questão que vai cair, de cálculo, vai ser... Deixa eu ver isso aqui. Série. Isso. Vai cair uma questão semelhante a essa. Opa! Tá no vídeo, né? Tá gravado. Eu acho que tá gravado, né? Não é possível cada dessa, né? Tá gravando, né? Calma, gente, calma. Calma. Ó, essa questão aqui. Ó. Primeiro passo. Gente, primeiro passo. Primeiro passo, vamos lá. É uma ligação em série ou paralelo? Série. Série. Gente, de paralelo vai ter só a questão lá difícil. Uma. As outras são tudo em série. São 3 questões de cálculo em série. E as outras que é paralelo. Aquela última que é difícil lá que eu falei para vocês, ela é paralelo. Como é que faz isso aqui rapidinho? Ó, letra A. Né? Qual a resistência equivalente da associação? Gente, se é em série, o que eu faço? É só somar. 5 mais quanto? Mais 20. Dá quanto? Cara, muito fácil. Letra A, isso aqui. B. Qual a intensidade da corrente elétrica? Simples. Forma do Uri. Tá gravando? Ó, fórmula do Uri. Qual é a tensão elétrica nesse circuito? 100. Tá aqui, ó. Tá vendo que ele usa a letra U? Eu gosto mais do U para não poder ver, né? Qual a resistência? Qual a corrente então que tá passando ali? 4. Porque eu vou dividir 100 por quanto? Quem tá com a letra fica embaixo. Regra matemática, né? Que dá quanto? 4 amperes. Simples. Letra C. Qual a DDP em cada resistor? Ok. DDP é o... Rapidinho, só para você ver isso aqui. É um minutinho, ó. Calma, sim, é rapidinho, ó. Qual é? Ele quer saber DDC. Não, o total é 100. Aqui, né, o total é 100. Só que é o seguinte,
cada resistor tem uma DDP de... Quer ver aqui, ó? Daqui... 45. Ó, esse 100 foi a soma de todos, porque quando é série, ele soma. Então, esse 100 aqui é o total. Então, olha só, você vai DDP. Quanto vale essa resistência? Do primeiro? 5. Resistência é 5. Qual a corrente que está entrando aqui? Não é 4? Quanto que é 5 vezes 4? Então, a primeira é 20. E a outra tem que ser 100 vezes 20. Sim. Vamos lá. Não, mas vamos ver. Vamos provar. Qual a resistência no outro? Qual a resistência no segundo? 20. Gente, eu também tô aqui com vocês. Eu vou almoçar e vou voltar daqui. Eu vou voltar 1 hora. Qual a corrente? 4. Qual o DDP do segundo? 80. Então, qual o DDP em cada resistor? Um é 20 volts, o outro é 80. Ai, pronto, acabou. Com certeza.